E aí, pegando o gancho, né, quando tinha algum motivo, né, que envolve, por exemplo, a pressão da Magnitsky, das sanções, dos vistos, ontem o Arthur escreveu um tweet longo com 23 tópicos curtos, que ele tira aí como base, tipo um country plan da vida, que assim, o que é que vai nos guiar aqui para os próximos anos? Leia dessa forma. E ele vai falar sobre a Magnitsky, ele começa falando, vários pontos aí desse country plan, né, um plano para o país, e no final ele vai falar do Eduardo. E ele faz algumas ponderações boas que acho que coloca muita gente para pensar, pontos que, sei lá, o pessoal nem tinha pensado. Ele começa, né, sobre a Magnitsky. Em primeiro lugar, difícil afirmar a plena compreensão do porquê Trump retirou a Magnitsky, mas certamente não foi porque ele gostou do Lula ou porque ele recebeu informações adequadas, né, como diz Dom Pedro III. Não foi por causa das duas coisas, tem muito mais. 2. A grande mudança da política externa americana é bem percebida no último documento de segurança nacional, que comentei no último Geoeconomia lá no Quinto Elemento. Quem não viu aí, tá dentro lá desde a sexta-feira. No documento, os Estados Unidos afirmam que estabelecerão uma nova doutrina Monroe, colocando suas forças no restabelecimento econômico e civilizacional do Ocidente, principalmente a Europa e a América Latina. Fala assim, ok, vai voltar a ser o nosso quintal. O documento não apresenta qualquer dimensão ideológica no que diz respeito à China, mas diz outras coisas. 5. Não há enquadramento em democracia versus autocracia. Né? Não tem uma análise aqui no momento, não está tentando enquadrar o mundo nessa ótica. Ou seja, né, a política nacional do Biden para implantar o globalismo liberal, nem uma ordem internacional baseada em regras a defender, né, nem uma cruzada baseada em valores. Não está falando sobre isso. Os Estados Unidos, né, ele coloca o Rubio Bensent, não tem uma cruzada direita versus esquerda para o mundo, mas o restabelecimento do controle e influência americana de forma realista. Desde o relatório que Rubio escreveu sobre a China antes da eleição de Trump, também comentado no Economia do ano passado, sabemos que Marco Rubio é um realista clássico, assumindo os avanços de setores na China, a dificuldade de competir com ele no curto prazo e a necessidade de conviver com o regime. Ele olha a situação e ele faz um diagnóstico e fala, bicho, tem muita gente que segue aquele não, vocês acreditam nos números da China, vocês acreditam nos números da China e a China empurrando. Não dá para negar que a China tem um parque industrial fortíssimo, né, um PIB gigantesco e é realmente uma força econômica. O Rubio olha isso e fala, cara, isso aqui é real, realmente é uma ameaça e tem uma necessidade de convivência, porque não tem como derrubar nesse momento. No documento, a China é tratada como uma questão prática a ser gerida, não como adversário ideológico a ser derrotado. Porque no momento, não é algo que parece que está no radar. A política dos Estados Unidos é agora não fundamentada em ideologia política tradicional e busca boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo sem impor-lhes mudanças democráticas ou outras mudanças sociais que definiram amplamente suas tradições históricas. Isso representa uma mudança sem relação à retórica das últimas décadas. A era do internacionalismo liberal missionário na política dos Estados Unidos acabou. A competição com a China é descrita em termos econômicos explicitamente. Escrevem que a competição se trata de ganhar o futuro econômico e que a economia é o que está em jogo de forma definitiva. Assim, os Estados Unidos querem uma coalizão econômica contra a China, independentemente da ideologia local. Então, assim, todo mundo aqui vai estar sob meu domínio por hora, então tá na pauta ideológica, mas a gente tem que garantir o domínio econômico-financeiro dos Estados Unidos. A Estratégia de Segurança Nacional é um projeto para uma ordem internacional tecnopolítica, o que significa abandonar a ideia central da primeira Estratégia de Segurança Nacional do Trump e da de Biden, de que os Estados Unidos estão em competição entre grandes potências com China e a Rússia. Em relação à Europa, um desafio direto à União Europeia, são coisas diferentes, né? Afirma que as atividades do bloco minam a liberdade política e a soberania. Trump já se ligou que a União Europeia em si nunca vai colar com ele. Já os países, de maneiras, né, isoladas, podem ter algum tipo de acordo, né, bilateral. Então é muito melhor para o Trump você ter nações soberanas e fazer uma coalizão do que bater de frente com a União Europeia, que não vai para lugar nenhum. Acrescenta que os Estados Unidos deveriam cultivar a resistência à trajetória atual da Europa dentro das nações europeias e elogia a crescente influência de partidos patrióticos europeus, que eu acabei de falar. Assim, Estados Unidos querem nações soberanas e não liberais. Dito isso, aí ele vai falar do Eduardo. Eduardo Bolsonaro conseguiu um feito histórico, um marco político imenso na nossa história, cujo alcance foi limitado pelo caráter liliputiano de parte da direita, né? Assim, para o curto prazo americano, vê uma base fragmentada e tendo ao sistema liberal, que é criticado pelo documento americano e eleito como algo a ser combatido, representa um risco à doutrina Monroe americana. Quanto mais perto da Faria Lima, menor a chance do apoio americano. O desgaste de trocar um sistema para continuar com ele de outra maneira não se justifica. Meu computador reiniciou. Mas enfim, né? O desgaste de trocar um sistema para continuar com ele de outra maneira não justifica. Gente, é o que a gente vinha comentando nos últimos dias, né? Poxa, custava a direita marchar toda na direção? Não, o pessoal tava reclamando. Quando olhava para discussões eleitorais, que eu queria, não, um candidato moderado, o Tarcísio, Ratinho Júnior, o Zema. Cara, será que os Estados Unidos estão dispostos a gerar todo esse desgaste para mudar tudo, para não mudar nada?
Esse papo furado que é só tirar o PT e as coisas resolvem. Olha tudo que a gente tá comentando aqui até aqui agora. Tudo girando em torno da questão do Supremo. Comprovação disso é o pleno suporte americano ao soberanismo europeu, consolidado e unificado em cada nação. Assim, o fato político relevante para a direita no Brasil continua sendo a eleição da direita europeia, como já disse, de economia, de onde pode vir o grande apoio para a mudança real do sistema. Isso reforça o nome, Eduardo Bolsonaro, o único contatos reais, substância política para ser ouvido e suportado pela direita europeia para reformar o Brasil.